que não começou a gravar, vai começar agora. Não sei por qual motivo ela foi removida, mas ela vai poder entrar. Talvez entrou na hora que estava iniciando a gravação. Então, a minha... A Andréia Fernandes é uma pessoa do meu grupo, eu gostaria que ela participasse. Vou até mandar um zap para ela aqui, tá? Manda, fala para ela que ela pode entrar novamente. Talvez foi porque ela fez o pedido da permissão aqui para entrar no momento que estava iniciando a gravação. Vou falar alguns pontos importantes aqui da nossa live. Toda vez que você entra na nossa live, e você está principalmente pelo celular, e deixa o seu microfoninho ligado, dá aqui uma interferência acústica e atrapalha a gente. Então, eu venho aqui do lado e desativo, mas quando vocês quiserem falar, tem um ícone embaixo da tela de vocês, que é uma mãozinha assim, ó. Vocês clicam ali, vocês vão levantar a mão e a gente vai dando permissão para vocês falarem, tá? Porque tem um momento que a gente vai tirar dúvidas. As nossas lives, ela funciona da seguinte maneira. Eu, através da minha experiência comercial, eu dou aulas, ensino técnicas e estratégias de vendas, tá? Desde as ferramentas mais avançadas para captação de novos clientes, como técnicas de ligações frias, e-mails, envio em massa e tudo mais. O primeiro momento da nossa reunião, às terças-feiras, às 19 horas, eu dou a aula sobre um determinado tema, a gente segue uma ordem, então você entrando para fazer parte do nosso projeto, é bacana você assistir as outras aulas, o Anderson vai disponibilizar o link delas para todo mundo. Reginaldo, pronto. E a partir daí a gente bate um papo falando sobre nossa expertise, falando sobre nossas experiências. Hoje, especificamente, como a gente tem bastante pessoas novas entrando, o Anderson vai falar bastante sobre o produto. Ele vai falar sobre o produto e o serviço que vocês vão vender, que vocês vão oferecer para as empresas. Então, vocês vão entender qual é o mar azul que vocês podem navegar aí, tá? Como tem bastante gente, hoje a gente vai falar bem focado em produto. Eu vou fechar o meu som, vou fechar minha câmera, mas estou aqui, a qualquer momento abro e falo. Se precisarem de alguma coisa, levantando a mãozinha, e eu ouvi aqui no meu fone que vocês precisam de mim, também estou por aqui, mas quem vai tocar hoje a nossa live, principalmente vai ser o Anderson, porque ele vai falar do produto, tá? Vai falar sobre os serviços, para que vocês entendam sobre os produtos, entendam sobre os serviços, e possa vir ou não a fazer parte do nosso time. Nós esperamos que todos façam parte aí, desenvolva com a gente novos processos, tá bom? Anderson, pode falar, pode dar seguimento, estou por aqui, vou deixar fechadinho, mas eu estou aqui, tá? Ok, beleza. Bom, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Pacanhã, eu faço parte aqui da parte comercial da Gonzales Soluções Tributárias, tá? Então, eu entrei aqui no ano passado para desenvolver a parte comercial, montar uma equipe para trazer clientes, porque aqui o escritório tem bastante soluções interessantes na área tributária, tá? O escritório aqui já tem mais de 30 anos de mercado, tá? de experiência. Temos mais de 4.000 processos movidos contra a União, tá? Referente a esse assunto de extinção de impostos, tá? Nós somos de São Paulo, capital, estamos aqui na Zona Leste. Aliás, qualquer um de vocês é convidado para nos conhecer aqui, marcar uma reunião, vir tomar um café e a gente apresentar todo o nosso serviço, comprovar tudo aquilo que a gente fala, né? Que isso é mais importante, tá? Então, eu vou falar agora dos dois principais serviços que a gente tem, tá? Um dos principais é extinção de impostos. Como muita gente também é nova, muita gente não sabe, o que acontece? Nós procuramos empresas que tenham dívidas de impostos, tá? Então, empresas que tenham problemas na área tributária, e após análise pelo nosso corpo de advogados, a gente faz uma breve análise e nós analisamos aquelas dívidas que a gente consegue
pedir a extinção, tá? Então, dentro dessa análise que é feita, análise de vários critérios, tá? Uma das principais é a prescrição, tá? Então, dívidas que foram contraídas com certo tempo, preferencialmente de 2017 para trás, tá? Então, nós fazemos uma análise, nós analisamos ali, vemos se tem um lapso temporal dentro daquela cobrança. Então, os advogados encontram falhas na cobrança e nós separamos esses processos que existem falhas para entrar ali com o processo de extinção, tá? Então, nós temos bastante resultados que eu vou mostrar mais para frente para vocês no próprio site do tribunal, tá? Mas o que é importante é que nós fazemos esse processo de anulação e nós não cobramos nada antecipadamente antes do êxito, tá? Então, nós arcamos com todas as taxas, custas, todos os valores, e para a empresa, para o representante comercial, isso é custo zero, tá? Então, a empresa só vai pagar alguma coisa após nós mostrarmos o resultado, tá? O que seria o resultado? A extinção, que é emitida pelo juiz, transitada e julgada, tá? Então, vai vir lá na sentença que aquele imposto foi julgado extinto, tá? Então, aquele ali é o comprovante que o nosso serviço, a nossa defesa deu certo, tá? Então, esse é um dos principais trabalhos que a gente faz aqui no escritório. E outro trabalho que a gente começou a fazer, já é um pouco mais recente, é a recuperação de créditos tributários, tá? Então, por exemplo, até agora, o que eu expliquei para você seria a extinção de impostos. Então, nós estamos falando de empresas que tenham débitos, tenham dívidas, tá? Então, eu já falei desse produto, agora nós vamos falar do outro serviço, que aí nós estamos falando de créditos, tá? Na área tributária também, tá? Mas nós fazemos um serviço de revisão fiscal, tá? Onde tem alguns softwares que fazem ali uma revisão dentro do movimento de notas fiscais de entrada e saída das empresas, e nós encontramos ali falhas, tá? Pagamentos de impostos pagos indevidamente, tá? Então, impostos pagos em duplicidade, impostos pagos com o código fiscal errado, tá? Só que quando você faz uma avaliação dessa dentro de um mês, uma semana, sei lá, até um dia, esses valores são pequenos, tá? Porém, como você tem direito de fazer essa revisão fiscal dentro dos 5 últimos anos, ou seja, os 60 meses, esse valor se torna bastante significativo, tá? Então, se torna um valor grande. Então, como é que a gente atua nesse caso? No caso do crédito tributário, primeiro nós pegamos para saber se a empresa tem essa oportunidade de ter crédito disponível para ser restituído, nós pegamos um determinado período, tá? Então, por exemplo, pegamos um mês, tá? Então, vamos supor, estamos agora no mês de junho, nós pegamos, por exemplo, o mês de maio, tá? Então, pegamos o mês fechado de maio e ali fazemos uma revisão em entrada e saída de notas, e verificamos lá, isso a gente chama de diagnóstico, tá? Pegamos um mês para fazer um diagnóstico. Identificamos que nesse diagnóstico, de um mês, vamos supor, foi pago ali R$5.000 a mais de impostos, tá? Que assim, não é muita coisa para um mês, porém, se a empresa pagou R$5.000 a mais de impostos em um mês, vamos supor que a gente pegou uma farmácia para fazer esse levantamento, esse diagnóstico. Então, pegamos uma farmácia e identificamos aqueles R$5.000 pagos a mais, que poderia
não ter sido pago porque pagou de forma errada, em duplicidade, tá? Não deveria ter pago. Então, em cima desse 5 mil reais, quer dizer que se a empresa, nos últimos 60 meses, manteve aquela média de vendas, isso pressupõe que a gente tem ali esses 5 mil reais vezes 60 meses, tá? E aí sim começa a ficar um número interessante, tá? Então, porque esse valor 5 mil vezes os 60 meses já dá um valor vultuoso, que aí já justifica você entrar ali com uma revisão fiscal completa para poder restituir esses valores, tá? Então, a partir do diagnóstico, nós apresentamos essa oportunidade para o cliente e aí sim é feito a assinatura do contrato. Ó. Estima-se que se nesse mês de maio nós encontramos 5 mil reais, pressupomos que tenha mais ou menos aí os 5 mil vezes 60, tá? Então, estima-se uns 300 mil reais de créditos nesses últimos 5 anos, tá? Então, a gente apresenta essa oportunidade aí para o cliente, assina o contrato e, após assinar o contrato, aí sim nós vamos fazer a revisão fiscal dos 60 meses, tá? 60 últimos meses. E aí é feita essa revisão, tudo, aí nós vamos, ao final dessa revisão, nós vamos ter um número ali exato. Até então, que era pressupondo, né, que ia ter uns 300 mil, após a revisão nós já temos um número exato, tá? E a partir daquele número exato, que nós vamos pedir a restituição daqueles valores, tá? Vamos supor, a gente pressupunha que tinha 300 mil. Chegamos num valor lá de 322.450. Nós vamos pedir o reembolso desses valores pagos a mais, tá? Então, existem duas formas de você ser reembolsado disso. Uma é o crédito na conta corrente, no caso de empresas que forem do Simples Nacional, e outra situação é que aquele crédito fica disponível para fazer abatimento dos próximos impostos a pagar. Tá? Então, fica um crédito lá, a empresa tem imposto todo mês ali para pagar, ele vai abatendo desse crédito que ela tem, isso quando é lucro simples ou quando a empresa é do lucro presumido, tá certo? E nós cobramos os nossos honorários advocatícios em cima desses valores, tá? Em cima do montante do total, tá? Cobraríamos, no caso desse exemplo que eu te falei, em cima dos 300 mil, tá? Então, nós cobramos 30%, geralmente esse é o valor da porcentagem que a gente cobra de honorários, tá? Se as empresas forem muito grandes, nós conseguimos negociar esse valor, tá? Então, e desse valor, eu repasso uma parte desses valores a vocês, tá? E aí depois isso vai ser discutido individualmente, tá? Dentro de cada um de nós. Isso eu falo porque tem vários grupos aqui, tem grupos sobre grupos, então isso vai ser discutido entre cada um de vocês, tá? Então, só para dar uma recapitulada. A princípio, nós começamos falando de dois serviços. Um seria focado em empresas que têm dívidas, débitos, tá? Essas empresas que tenham dívida, tenham débitos, eu posso ajudar cada um de vocês, em cada região que vocês moram, eu mandar uma listagem de empresas com dívidas de impostos para cada um de vocês, tá? Essa lista eu consigo mandar apenas de impostos federais, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou ensinar vocês aqui também a tirar essa lista pela internet, de forma fácil também, tá? Vamos lá, eu queria compartilhar aqui minha tela e mostrar alguns resultados para vocês e também mostrar como que vocês entram ali no site da PGFN, que é Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e cada um de vocês buscar na cidade de cada um também, vocês podem ter acesso a essa lista,
Dá licença aí que eu vou compartilhar, então. Acho que já foi, né? Uhum. Ó, vou começar, então, por esse site, tá? Que é lista de devedores da PGFN. Eu vou mandar até aqui no chat para vocês. Quem quiser copiar, fica à vontade aí. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui numa cidade, sei lá, Pernambuco. Vou escolher aqui Arco Verde. É bem simples, tá? Aqui está com defeito, ali não tá aparecendo o estado, tá? Mas ele está entendendo que nós estamos em Pernambuco. Essa semana deu problema aí. Então, eu já cliquei lá e ele já me deu uma listagem, tá? É muito fácil, muito simples, tá? Já me deu uma listagem de empresas com dívidas na cidade de Arco Verde, no estado de Pernambuco, tá? Aqui, quando está assim, é porque é CPF, tá? Ó, tem bastante CPF também. Mas você pode baixar essa listagem e ele vira uma planilha, né? Ele vira uma planilha. E aí, para quem entende um pouquinho aí de planilha, de Excel, é fácil dar uma limpada aí nesses dados aí também, né? Vou fazer aqui de forma rápida até para vocês entenderem o que eu faço aqui, ó. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Deve estar pequeno, né? Para quem está. Pode ver. Ó, só para vocês verem, tem valores muito altos, tá? Aqui eu vou tirar primeiro os CPFs, né? Vou eliminar os CPFs aqui, ó, para a gente poder brincar um pouco com os números aqui, né? Então, aqui, ó, você tem bastante empresa que deve muito dinheiro de imposto, né? Pode ser que, pode ser não, com certeza vão ter algumas empresas aqui que podem ter fechado, não existe mais, ó, que nem tem uma aqui, ó, falida, tá vendo? Tá vendo? Aida de Andrade Lima Ribeiro, falida. Ela devia tanto que acabou fechando, tá? Mas essa listagem aqui, ela é longa, tá? Então tem muita empresa aqui para vocês correrem atrás, tá? Isso seria uma listagem para vocês começarem a fazer um trabalho, tá? Então, a partir do site da PGFN, tá bom? Agora eu vou fechar aqui um pouquinho, depois eu posso dar mais dicas para quem tiver dificuldade, pode me procurar aqui também, tá? Eu oriento direitinho, tá? Tem algumas cidades que eles não é possível, por exemplo, capital. Quer ver? Deixa eu pôr uma capital para vocês entenderem aqui. Ceará, vou pôr Fortaleza. Vou mandar consultar. Ó, vocês estão vendo que aqui tem 88, quase 89 mil empresas em Fortaleza? Ó, olha o tamanho das dívidas. Tá vendo? Muita dívida. Só que é o seguinte, aqui tem quase 89 mil empresas. Eu não consigo transformar essa listagem em Excel, porque ele só suporta 50 mil. Tá vendo?
não é possível exportar, porque tem muita empresa, é só até 50 mil. Então, eu crio alguns filtros aqui na hora de fazer essa busca, tá? Então, por exemplo, vou pôr Fortaleza novamente aqui. Então, ponho aqui LTDA, que seria de limitada, né? Então, já me dá já diminui bastante o número de buscas. Tá vendo? Caiu para 18 mil. Tá? Então, 18 mil é empresa para Dedéu também, né? Então, ele tirou as microempresas, tirou as SAs, né? Então, vocês vão brincando aí, né, com esses filtros que tem, né? Dá para procurar alguma coisa aqui por segmento também, né? Ó, cultura, artes, alimentação, educação, eletricidade, gás, indústria. Dá para vocês brincar bastante em relação a esses filtros aí, tá bom? Vou mostrar um pouco agora dos resultados que nós temos aqui toda semana, tá? Então, vou pegar uma empresa qualquer aqui, só para pegar o número do processo, tá? Aqui é um resumo que eu tenho, tá? Então, ele costuma ter 2 ou 3 folhas. Então, aqui, ó, é uma execução fiscal, tem o número aqui do processo, que esse número aqui, vou copiar ele aqui. Aqui, ó, processo movido contra a União, Fazenda Nacional. Aqui o nome do Dr. Eduardo Gonzalez, que é um dos proprietários aqui do escritório. E a empresa aqui chama-se Guarazã. Ok? Então, aí nós temos aqui é um resumo, tá? Aí nós temos aqui um resumo da sentença, tá? Então, eu vou mostrar tem várias sentenças aqui, eu vou mostrar algumas aí para vocês, tá? Vou pegar uma outra aqui, ó. Essa daqui, ela já é uma execução fiscal de ICM, tá vendo? ICM. Então, pode ser imposto federal, pode ser imposto estadual, pode ser municipal, independe. Aqui o valor é relativamente pequeno, né? Vou pegar esse aqui, vamos dar uma olhadinha lá no. Vou copiar esse aqui. Agora aqui eu vou no site do TJSP, tem que ter o certificado, tem que ser credenciado lá, cadastrado, né? Número do processo, agora eu vou colar aqui. Então, esse aqui, ó. Fazenda do Estado de São Paulo, nome da empresa, Dr. Eduardo Gonzalez. Qual que é o valor aqui? O valor 4 mil, nós vimos, né? E aqui está a sentença. Deixa eu pegar o resumo aqui para me mostrar o certinho para vocês aqui. Pedidos. Execução de pré-executividade. Decisão. Aqui eu não estou achando que julga extinto. Só um minutinho. Bom, está dizendo aqui, né?
Entretanto, a execução não teve destino por prescrição, pois antes do recurso prazo prescricional da crédito da Fazenda foi extinto, em razão da concessão da remissão do decreto. Tá? Então, aqui foi julgado extinto. Tá certo? Agora eu vou mostrar uma outra para vocês, né? Vamos pegar uma de um companheiro aí do grupo, se ele quiser se manifestar. Essa daqui já é federal, tá? Entrar aqui no processo eletrônico, tem que pôr o certificado digital. Buscar o processo aqui. Aqui eu vou fazer o download do processo, tá? Porque às vezes tem muitas folhas. Demora um pouquinho. Tá dando para ver aí, meu? Direitinho? Não sei porque não tá nada. Não? Não, eu desisti. Ó, aqui é a capa do processo, tá? Mas esse processo ele tem 209 folhas. Não sei se está dando para enxergar legal aí, ó. 209 páginas, né? É um valor de R$ 174 mil, referente ao imposto de renda, pessoa jurídica, contra a União, nome do doutor Eduardo, nome da empresa Atmosfera. E aqui eu vou procurar aonde diz que foi extinto. Aqui, ó. Extinta sentença pela renúncia do crédito pelo credor, tendo em vista a renúncia do crédito, julgo extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo tal. Essa é a frase realmente que é a sentença, né, que sai, tá? E aí é onde realmente diz que o processo foi extinto, tá? Então tem aquele blá 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 jurídico, né, que os juízes falam, mas a sentença mesmo é essa. Aqui, ó, julgo extinto. Tá certo? E isso pode ser valores altos, valores baixos. Eu vou mostrar uma de valor alto, tá? Apesar que 174 mil é um valor alto, um valor considerável. Ó, o nosso amigo De Rocha aí falou que ele tá na live, inclusive, tá? É o Dário. E aí eu vou mostrar uma de valor alto, para vocês verem que qualquer tipo de sentença a gente consegue anular. Tá? Então, vou pegar essa aqui a famosa Jumbo Jet. Essa aqui, ó, nós já estamos falando de uma dívida de 14 milhões. Tá? Então, execução fiscal. Vou copiar aqui o código do processo. Nós vamos lá fazer vamos baixar o processo lá no site, no eletrônico aqui, ó. Vou pôr o número do processo aqui, ó. De Guarulhos, né? Uma empresa de transportes internacionais de Guarulhos. Vou fazer download daqui do processo. Esse já é um processo um pouco mais extenso por causa do valor, né? Por causa da briga jurídica que teve. Demora um pouquinho mais. Apareceu aí? Oxe, Tá. Fica bem pequeno, né? acho que então no celular fica. Quer que eu deixe o celular ali para você ver, né? Não. Bom. Então tá aqui, ó.
nós baixamos aqui do próprio site, né, do PJE, do TRF3, né? E o processo está aqui, ó. Aqui já são 861 páginas, tá? Então, você correr aqui, ó, são 861 páginas. Vamos diretamente aqui o que interessa para nós, né? Eita, travou. Oi? Travou a apresentação aqui para mim. Vocês estão me vendo? Tá vendo aí? Não. Não caiu? Travou mesmo. Será que caiu? Não, aqui está aparecendo. A Melzinha Tá caiu, vendo? mas para a gente está aparecendo. Tá todo mundo vendo aí? Tá normal? Tá normal. Tá normal. É que agora eu me perdi aqui. Bom, então tá aqui, ó. 14 milhões. Aqui são multas e demais sanções, não sei dizer o que seriam essas demais sanções, contra a Fazenda Nacional, a empresa Jumbo Jet Transportes Internacionais, nome do doutor Eduardo. E agora nós vamos a palavra mágica aqui. Espera aí que agora estou no resumo aqui, tá? Eu vou procurar isso aqui, ó. Reconheço a prescrição e extingo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Diante do exposto, reconheço a prescrição e extingo o processo. Isso quer dizer que o processo de 14 milhões, aquela dívida de 14 milhões, ela não existe mais. Me perdi aqui de novo. Tá, então, para vocês verem que pode ser valor baixo, valor alto, independe. As defesas geralmente são mais sustentadas, né? Para valores altos, são bem mais fundamentadas, mas independe se a dívida é valor baixo ou valor alto, nós conseguimos entrar com processo jurídico e extinguir. Isso que é importante, tá? Em relação, por exemplo, essa dívida aqui é um valor de 14 milhões, tá? Que nem eu falei para você para vocês que a gente cobra 30% do valor de honorários advocatícios. É lógico que quando você está falando de valores altos assim, é totalmente negociado, tá? Porque aqui daria quase 30% aqui vai dar um valor absurdo aqui, né? Seria 5 milhões aí praticamente. Então, ainda fica alto para a empresa, né? Mesmo que se bem que nós estamos falando apenas de um processo aqui, né? Mas você pega um valor aí de 14 milhões e cobra aí 5 mil reais de honorários, fica pesado para a empresa. Então, nós negociamos tanto os honorários, quanto também a forma de pagamento, tá? Vamos supor que aqui a gente tivesse cobrado 20% ou 15%. Ainda seria um valor alto, né, para a empresa desembolsar de uma vez. Então, a gente parcela. Dá para parcelar em 10, dá para parcelar em 20, dá para parcelar em 30, tá? Então, isso, quem vai negociar com a empresa são vocês, tá? Então, vocês é que vão identificar o tamanho da dívida. Lógico, nós vamos ter que dar uma olhada no processo, tá? Em cima do valor da dívida, em cima do que dá para extinguir, aí nós vamos negociando os honorários advocatícios e também negociando as formas de pagamento, tá certo? Então, nós somos muito maleáveis para negociar isso.
nós não vamos perder negócio por causa da porcentagem de honorários de pagamento e não vamos perder negócio por causa da forma de pagamento também, tá certo? Vou mostrar alguma coisa de resultados para vocês da área de restituição de crédito agora, já que nós falamos um pouco de empresas que tinham dívidas e nós conseguimos extinguir, agora eu vou falar de empresas que tenham créditos. Eu não tenho aqui muita coisa para mostrar para vocês, tá? Mas dá para ter uma boa ideia, tá? Então, vou mostrar alguns segmentos aqui, tá? Do que a gente consegue fazer. Então, essa empresa aqui, ó, Leonildo Porto, tá? Então, foi identificado aqui esses valores de créditos administrativos, esses valores de créditos de forma judicial, e juntando os dois aqui, nós conseguimos aqui fazer um montante de crédito de 3.187.000. Tá? Então, tem parte que dá para fazer só administrativamente. Opa! Ô, meu, você que tá aí, meu Aqui é o doutor Eduardo Gonzalez. Não está na programação. Peraí. Vou colocar aqui. Opa! Mexe ali na câmera. Não estava na programação, mas estava fazendo hora extra aí e resolveu aparecer. Então tem bastante gente aí. Eu estou com 21 pessoas aí mostrando o trabalho aí. Tá? Então, cada um é de uma região aí do Brasil. Ó, que bacana. E eu estava falando para ele das extinções de impostos, né? Se você quiser falar um pouco a respeito disso aí também. Olá, boa noite, tudo bem? Como vão? Prazer, Eduardo. Como o Anderson comunicou a vocês sobre esse trabalho que eu venho fazendo, em relação às extinções do processo, de processos antigos, que tramitam aí e ficam parados no fórum, sem o devido impulsionamento. Então, a gente busca as CDAs, e também há também um problema aí que é muito importante. Às vezes, tem processos que estão tramitando com as CDAs prescritas lá atrás. Então, tramitando, estou pedindo penhora, bloqueio de conta corrente. Então, é isso que eu coloco, é o remédio que eu coloco, que eu venho a defender essa tese mais de 20 anos. E, graças a Deus, estou tendo resultado em obter as sentenças transitadas em julgado com o objetivo de extinguir a ação. Não é só apenas pedir a prescrição. Porque você sabe muito bem, se tem advogado aqui, no grupo, nós temos 3 tipos de prescrição que pode ser caracterizado. Às vezes paralisado por 30 dias, temos 12 meses, temos 5 anos, que é a prescrição intercorrente. E o que é importante é saber fundamentar a prescrição intercorrente. Não apenas só alegar o artigo tal, porque está prescrito, tem que fazer a tabelinha, tem que fazer uns cálculos ali de datas, que aí é onde você consegue, não é enganar o juiz, mas convencer que aquele crédito está prescrito, que é muito importante. E não só a questão da prescrição, é da extinção da ação. E o que é mais importante nos trabalhos que a gente faz aqui. E estamos conseguindo, olha, Toda semana tem noção das sentenças, né? Toda semana sai. Hoje, agora mesmo, consultei um processo, saiu mais 2 agora. É um trabalho que eu já venho lutando isso aí, ó, há anos. Repito, é extinção da ação, do processo da CDA. Saiu a sentença,
se também tiver contadores aqui, aí ele tem que entrar lá no sistema dele com a sentença e a CDA, pedir extinção. Isso é um trabalho, olha, eu vou te falar, foi duro até chegar aqui, viu? Repito, se tem advogado, não é só basear, profissão intercorrente. Não é assim isso aí. Quantos também anos? saber fundamentar. Quantos anos de atividade? 33 anos. 33 anos trabalhando com isso. A Débora quer fazer uma pergunta. Eu não sei se dá para liberar aí, Tânia. Dá para liberar o microfone? É só ela abrir o microfone dela. Ah, tá bom. Pode falar então, Débora. Boa noite, doutor. Eu queria fazer uma pergunta. Em quanto tempo uma dívida ela realmente prescreve, por lei? Na verdade, qualquer dívida civil, civil e tributária é 5 anos. 5 anos. Antes desse tempo, tem como pedir algum abatimento ou alguma negociação em relação à dívida? Eu moro no Rio de Janeiro e, assim, eu sou recém-formada. E o que acontece? 2 clientes, assim, conhecidos amigos meus, me perguntaram. Então, eu consegui aqui no Rio de Janeiro, na época, só contato com um advogado tributarista. E, assim, e não obteve sucesso, entendeu? Em relação a essa causa. Tá. Ela tá falando o seguinte: se antes dos 5 anos dá para fazer alguma coisa, o que dá para fazer? Se dá para negociar, aí que desconto? Então, quando eu estava comentando agora, nós temos 3 tipos de prescrições, que é o não impulsionamento por 15 dias, 20 dias, 30 dias, está lá o processo, parado, indevido. Aí você pode alegar o artigo 485 do CPC. Também temos o por 12 meses, também que está parado. Por quê? Quando o processo não tem o devido impulsionamento, está lá. Para qualquer parada, pode pedir a extinção pelo esse artigo 485. Não só pelos 5 anos, mas também pelo esse artigo. Eu tenho sentenças assim. Está respondida a pergunta, Débora? Ok, depois eu vou entrar em contato com vocês, e no caso eu tenho um cunhado que ele tem um mini mercado, e ele recebeu uma multa, desligando que ele tinha uma dívida no valor de R$380 mil junto à Receita. E ele não sabe nem por onde vai, por onde começa, como que vê isso. Muito bem. Quando foi essa multa foi ocorrida? Você sabe dizer, Débora, quando que ele levou essa multa? Quando é que foi? Foi agora no início de janeiro. Sim, mas ele recebeu uma multa e ele não recorreu administrativamente? Não, ele ainda não recorreu. Ele nem sabe por onde vê, por onde começa, ele está assim, desesperado. Nesse caso, então deixa eu te falar para você. Ele está desesperado. Você me manda para mim dar uma analisada, porque, na verdade, ele levou essa multa, precisa ver qual o motivo. Uma entrega de CTF, uma entrega de alguma coisa, ele recebeu uma multa. Aí, dependendo da situação dessa multa e o valor, eu dou uma analisada e dou uma resposta. Só que quando você fala de estar prescrito 30 dias, não é no administrativo, não. Eu estou falando só judicial, viu? Agora, administrativo, precisa ver o que é para impugnar. Impugnando, logicamente que vai ser indeferido, vai ser indeferido. E por ser indeferido, você vai brigando administrativamente, aí nós levamos para a prescrição. Porque quando ele for cobrar, já está prescrito. É as manobras administrativas que a gente faz. Compreendi, doutor. Obrigada. Tem mais alguém que quer fazer algum tipo de pergunta? Anderson, só uma pergunta, aproveitando que o doutor está aí. O doutor trabalha também com causa civil? Está perguntando se trabalha com causa civil. Também. Causa civil também só se for contra, na verdade, contra bancos, né?
contrabando, depende também da matéria, depende da matéria. Tá, não, mas depois eu converso com o Anderson individualmente, era só uma pergunta subjetiva. Depende da matéria, mas a minha especialidade aqui é maior hoje. Tem advogados aqui vocês também, não sei se vocês sabem, se tem advogado aqui trabalhista, a trabalhista também está dando prescrição, viu? Tá? Tanto para reclamando como para reclamada. Está dando prescrição, viu? Também Então, com prazo de 5 anos? Se é no prazo de 5 anos. Não. É 2 anos, mas a prescrição não é para ingressar com a ação. É quando o processo está tramitando, aí o reclamante não se manifesta em nada, ninguém se manifesta em nada, 2 anos, o artigo 11 da CLT, 2 anos o juiz substituto. É obrigado a julgar extinto pelo artigo 485. Por falta de impulsionamento. Falta de impulsionamento. Beleza. Vocês entenderam? A diferença os 5 anos decreta. Tem os 30 dias, tem um ano que isso aí dá para poder, como está lá dormindo, e vai ao advogado, põe o remédio rápido e consegue esse objetivo também. Tá. Tem mais alguma pergunta que o pessoal quer fazer? Ficou alguma dúvida em relação à explicação do doutor? Ou em relação à minha explicação? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou liberar a Sandra aqui. Pronto. Tá tranquilo, então? Gente, deixa eu só fazer um adendo aqui, o pessoal que está chegando agora, o pessoal que é novo, qualquer dúvida que vocês tenham, mesmo que vocês pensem que é uma pergunta boba, uma pergunta que não deve ser feita, não se encabulem, perguntem agora, que esse é o momento onde o Anderson está explicando aí sobre os produtos, onde o doutor está presente aí, já pode tirar essa dúvida, ó, tá vendo? Já apareceu, Bueno. Pode falar aí, Bueno. Eu quero participar. Ótimo, pode Vamos falar. lá, Bueno. Independente de qualquer tipo de imposto devido, né? O que eu devo pedir para a empresa? Só o certificado digital ou tem outro documento para poder a advocacia ter acesso? Ele quer saber, independente de que tipo de imposto prescrito, se precisa do certificado digital ou o que precisa ser pedido. Um detalhe também que eu esqueci de falar. O imposto, quando a gente fala em prescrição, ele não é só federal, não. Ele é estadual e municipal. Municipal, IPTU e ISS, que é o imposto de serviço. Então, nós temos também nesse âmbito, na prescrição e a extinção da ação nesse âmbito. Federal, estadual e municipal. Qual que é outra pergunta que ele falou? Ele perguntou se precisa do certificado digital. Não. É o que precisa. O que nós precisamos é o seguinte. No caso, o Anderson, CNPJ, a gente faz a pesquisa, a gente conversa aqui, eu vejo qual que dá cabe imediata para o pedido e aquele que tem que esperar mais um pouco. Mas a questão O certificado digital. certificado digital, ele não precisa. Perfeito. A única questão é a seguinte, deixa eu dar um esclarecimento assim. O que acontece? Quando nós estamos falando de casos de São Paulo, do estado de São Paulo, nós temos um certificado aqui do advogado que nós conseguimos entrar em qualquer processo, seja federal, estadual, municipal. Tá certo? Todo o Brasil também. O problema é que a gente tem dificuldade para entrar. Só interrompendo já, é que, às vezes, nós temos dificuldade para entrar devido ao próprio site da região. Um exemplo, um site, um processo lá em Bahia. Às vezes, o meu certificado, ele cai, ele abrange lá. Mas, às vezes, dificulta pelo sistema deles. Porque cada fórum, cada estado tem um sistema diferente. Dá. Por isso que, às vezes eu tenho que pedir um certificado para poder a gente achar melhor da região. Me fez lembrar o que acontece é o seguinte, nós temos certificado, o certificado ele vale no Brasil todo.
Só que tem alguns fóruns, alguns tribunais que você não consegue ter acesso ao processo, entendeu? E se eu não consigo ter acesso ao processo, como é que eu vou avaliar se dá para pedir a extinção daquela dívida ou não? Então, tem uma certa dificuldade. Quando ocorrer isso, nós vamos ter que ter ali o apoio do contador. Tá? Geralmente é o contador que fica ali com as contas, com as dívidas da empresa. Então, nós vamos ter que contar também com o apoio do contador quando ocorrer essa situação. Que nós não conseguir, nós não conseguir ter acesso ao processo diretamente por aqui, eu vou ter que comunicar quem mandou aí, vamos supor, foi a Tânia, ou foi o Bueno, ou foi a Dulce, foi a Débora. Ó, eu não estou conseguindo acessar o processo. Ou pede para a empresa nos mandar o processo, que nem eu baixei vários processos aqui para vocês, certo? É tudo de São Paulo, Guarulhos, né? Do estado de São Paulo. Agora, quando é de fora, a gente tem muita dificuldade de acessar, entendeu? Então, eu vou precisar do apoio ou do dono da empresa, que tem o acesso, né? Ou, geralmente, é o contador que tem acesso a isso, tá certo? Mas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse trabalho que ele expôs aí, realmente é uma coisa que é um sistema que muita gente não conhece. Não conhece, não tem essa habilidade. Muitos contadores não têm esse tipo de informação para dar para os clientes. E hoje chegou um contador correndo aqui, ó, doutor Eduardo, meu cliente recebeu isso aqui para entrar com parcelamento, que eu acho que até amanhã, se for prorrogado, um parcelamento. Eu falei assim, tá louco, eu estou pedindo a extinção do processo, você vai fazer o acordo lá, vai fazer o parcelamento? Eu falei, de jeito nenhum. Ah, mas isso aqui tem para vencer. Pode esquecer, pode dormir tranquilo, que ninguém vai incomodar. Doutor, posso fazer mais uma pergunta? À vontade. É uma coisa que eu não entendi. Assim, no caso, a gente pegaria dívidas que já estão prescritas, é isso? Está perguntando se pegaria dívidas que já estão prescritas. Já está prescrita, eu vejo uma tela, eu vou entrar com pedido de extinção, pelo fato de estar prescrito, ou também porque está parado, peço a prescrição, peço a extinção dos autos, o juiz dá de plano. Eu tenho uma coleção de sentenças já. Repito, eu não sei por que as pessoas não conseguem visualizar isso. Eu não entendo. Sinceramente, eu falo, meu, aqui está fácil, é só pedir a extinção. Fácil, entre aspas. Tem que jogar o meu pedido, o remédio. Só a minha argumentação tem 86. Aumentou agora. Foi quase 90 anos. Doutor? O juiz olha tudo aquilo e fala, olha, para não ter dúvida, excelência, é olhar a página na frente e olhar e falar, extingue o processo. Acabou. Se ele for ler, ele cai duro. Diz aí, Débora. Oi. O padrinho do meu filho tinha uma empresa que tinha uma dívida. Ele abriu lá no ECAC, foi lá no Regularize e viu que a dívida estava extinta. No caso, quando uma dívida é extinta, o governo ele não cobra mais daquela pessoa só por estar extinta? Não, o governo pode cobrar? Não, ele falou que entrou no ECAC, no site Regularize, e estava extinta a dívida, né? Está extinta. Aí ele acha que não precisa pagar e que não dá mais nada, mas eles cobram se você não extinguir a dívida? Não. Aí tem que fazer um trabalho, porque senão você vai ter penhora de imóveis, penhora de automóvel, terreno. E o processo está parado, porque o governo não quer saber, ele vai querer atrás de você. Ele quer cobrar. Você vai ter penhora de bens e bloqueio de conta corrente. Então, aí, porque muitas pessoas acham assim, aparece lá, extinta, aí acha que não deve mais nada. Não, deve sim. E outra coisa, a pessoa deixa isso e vai está extinta e vai deixando. Ou senão a pessoa fala, não tenho nada não tenho imóvel para penhorar, não tenho conta corrente com dinheiro, vai deixando. Aí o que acontece? Dali 5, 10, 15, 20 anos,
morre o pai ou a mãe e deixa uma herança, tá certo? A herança, obrigatoriamente, vai passar para o nome dele. Na hora que for passar para o nome dele, vai vir a cobrança desses impostos. Tá certo? Vocês entenderam como que é o assunto? É o que a pessoa não visualiza, é isso. Não vou pagar, nunca vai me pegar. Olha, beleza, então não tem problema. Aí passa 10 anos e ele vem aqui, ô doutor, sabe o que acontece? Eu sou casado, a minha esposa recebeu a herança do meu sogro, da minha sogra, foram puxar a certidão no meu nome, eu não posso vender o imóvel. Eu falei para você lá atrás que você tem que jogar extinto o processo. É assim que funciona. Isso que essa visualização que o povo não tem. É o lá na frente. É isso que é o problema. É a mesma coisa quando, não sei se vocês aqui, alguém já fez inventário da família, e aí tem que tirar certidão. Pô, mas o meu cunhado, aquele filho da mãe, tira um armazém pequeno lá e fica uma ordem de imposto, o cara não vai lá e não paga. Falei, você não vai poder vender teu imóvel. Aí ele ferra todos os demais herdeiros. É isso que ninguém vê, gente. Essa visualização processual. Mas eu te faço uma pergunta, prometo. No caso, assim, no meu caso, eu sou formada, me formei, mas assim, eu ainda não montei, estou montando aos poucos o meu escritório e eu ainda não tirei a minha carteira do CRC ainda. No caso, eu poderia oferecer esse tipo de serviço? Sim. Veja bem, Débora, você é uma das poucas, eu acredito que seja uma das poucas aqui que está estudando direito, correto? Então, nós temos aqui contador, nós temos... Não, perdão, me formei agora em ciências contábeis, eu não faço direito. Ah, tá, entendi. Não, você pode oferecer esse serviço, porque você está trabalhando como se fosse... Você é, na verdade, um representante comercial do escritório, entendeu? Quem vai fazer o trabalho somos nós. Essa que é a diferença. Você pode captar tranquilamente. Tranquilamente. Entendeu? Quem Não faz... sei se foi essa a sua pergunta. Entendi, sim. Obrigada. Mais alguém? Anderson, vamos lá, eu quero fazer umas observações aqui, até a questão do que a Débora falou. Primeiro, a gente tem que deixar claro aqui hoje que nós temos 2 tipos de serviço para oferecer. 2, tá? Um é a extinção de impostos devidos, o cara deve há algum tempo impostos ali da empresa dele, mais de 5 anos extinguiu, o doutor entra com processo e a gente faz a anulação desse valor. Claro que é feita uma busca mais detalhada para saber exatamente qual a porcentagem, qual o valor, se é total da dívida que é possível ser extinta num processo. Esse é um serviço. O outro serviço é a recuperação de crédito tributário. Aqueles impostos indevidos em diversos pontos aí, governamentais que uma empresa paga indevidamente, eles fazem um cálculo, te dão com exatidão o que eles conseguem recuperar de crédito e trazem esse crédito para dentro da empresa como caixa, como valor. Claro, se a empresa tem 200 mil para receber de crédito e deve 100 mil, ela não vai receber o valor total, porque ali o governo já faz o abate. Então, é importante a gente deixar claro aqui que a gente tem esses 2 tipos de serviços. Ok? Todo mundo entendeu isso? Tranquilo. Ok. Outra coisa que a Débora falou que eu achei importante. Nós podemos ir muito a fundo, eu estou falando em relação às vendas, que é a minha expertise, nós podemos ir muito a fundo, até buscar aí nesse órgão que ela falou, as empresas que encontram lá como... esqueci a palavra, me fugiu a palavra agora, que está lá indeferido, que não, a pessoa acha que não tem mais dívida, certo? Você fala extinto? Extinto. Tá. Ela falou aí um órgão que a gente pode ver que a pessoa viu e está lá extinto, e na verdade não está extinto porque precisa entrar com processo para que seja regulamentado esse termo extinto que está lá naquele órgão. E a pessoa, muitas vezes, ela fica achando assim, está extinto lá, então não vou dar seguimento nisso. Essa é uma estratégia de vendas excelente para a gente trabalhar, porque a gente vai lá e vai mostrar para o cara que ele precisa realmente
entrar com esse processo judicial. E outra, a gente pode usar esses exemplos que foram dados aí num termo de brincadeira, mas a gente pode usar esses exemplos. Dizer, olha, se a sua empresa deve algum imposto e você não formalizar isso com uma ação judicial, quando acontecer de você precisar vender um imóvel ou for recuperar uma herança que pode ser que você tenha uma pequena parte, mas ou a sua esposa ou o seu esposo tem uma pequena parte, você não vai conseguir. Então, isso é algo que a gente deve formular e usar nas nossas táticas de vendas, tá? Eu estou falando isso como vendedora. Então, a gente tem que pegar tudo isso. Hoje é uma live sobre produtos. Eu entendo, deixa eu coisar aqui. Eu entendo que hoje é uma live sobre produtos, eu entendo que é para falar dos serviços que nós podemos oferecer, porém, não vamos esquecer que o foco é vender esse serviço. Então, vamos já deixar anotadinho aí, para a gente usar isso como estratégia de vendas, tá, gente? Era só esse adendo que eu queria fazer, Anderson. Tânia, posso fazer um comentário, Tânia? Pode sim. O que acontece? Você falou agora que você é vendedora, eu sou vendedora também. Vendo até banana podre. Eu já fui até feirante. Deixa eu te dizer, eu me formei no final de 2019, mas eu só retirei minha diplomação foi em março de 2020, já no início de pandemia. E que eu troquei de profissão, já estou com uma certa idadezinha, então tive dificuldade, não consegui estágio. A minha filha também, no momento, estava se formando na faculdade, então fiquei muito sobrecarregada com tudo. Então, eu me virei nos 30, vendia bolo, fazia faxina para fora, foi assim que foi a minha formação, a formação dela foi através desse ganho. Quando eu descobri sobre a recuperação de crédito tributário, eu me encantei, disse, nossa, isso dá muito dinheiro. Foi a primeira coisa que veio no meu pensamento. Mas eu conheci através de um outro grupo, chamado Estúdio Fiscal. E lá no grupo, eles vendem uma licença. Então, paguei, na época, sem poder, uma baba pela licença. Mas, assim, não sei se foi no decorrer da pandemia, eu não consegui adquirir uma certa estratégia de venda, que depois eu queria até que você falasse sobre isso, porque eles disseram para mim que eu tinha que conversar direto com o dono do estabelecimento. Então, durante a pandemia, eu moro no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Próximo à minha casa, tem várias farmácias. Então, eu não conseguia nunca, porque, assim, o cara é dono da farmacinha aqui no bairrozinho pobre, aqui em Nilópolis, mas o cara mora na Zona Sul, no Leblon, de frente para a praia. Ele nunca vem aqui. Então, assim, eu não conseguia encontrar na época uma tática onde eu conseguisse o telefone. Às vezes eu ia no gerente, né? O que acontece? Na questão de farmácia e posto de gasolina, que eu não sei se vocês fazem posto de gasolina. Eles pegam um funcionário que seja bom funcionário e nomeiam ele como gerente. Mas, na verdade, aquela pessoa está ali da posição de gerente, mas ele não é um administrador. Porque eles não querem pagar uma pessoa formada de administração de empresa para ficar lá e administrar, certo? Aí aquela pessoa já te embarrera. Vários gerentes viram para mim e falaram para mim assim, ele não vai querer não, porque ele só nega. Aí eu explicava a pessoa, porque eu tive o treinamento, não, mas a gente não vai fazer levantamento as pessoas têm medo. Eu não entendo como os empresários têm medo de recuperação de crédito tributário. Porque eu analisei bastante isso. Porque eles acham que se pedir recuperação de crédito tributário, eles vão ser perseguidos. Débora, o nosso treinamento é justamente para isso, né, Anderson? Para ensinar para vocês como contornar tudo isso. Deixa eu dar uma palavrinha aqui, Débora. O que acontece? É só a primeira vez hoje aqui, né? Provavelmente. O que acontece? Hoje nós estamos falando exclusivamente dos dois serviços, porque hoje nós temos bastante gente nova, tá? Mas toda terça-feira, a própria Tânia, ela dá o treinamento de abordagem, ferramentas de acompanhamento, como você chegar junto do cliente por e-mail, por telefone, pelo WhatsApp, batendo na porta. Então, você vai ter todo o treinamento e acompanhamento, toda terça-feira, às 19 horas.
Porque acontece. Vamos uma palavrinha aqui. Doutor, se quiser, tá ali. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o doutor? Estou dispensado? Está dispensado, doutor. Valeu, obrigado. Mas só para terminar, essa situação que eu expus aqui, né, em relação à extinção, pode acreditar, porque o negócio é bom. É bom e dá para ganhar. Não, quero ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Pô, não é isso aí. Você vai unir o útil ao agradável. Fazer um bom trabalho do cliente e, além disso, sendo bem remunerado. Gente, boa noite a todos aí. Tá. Boa noite, doutora. Obrigada pela participação. Tânia, uma amiga minha, eu não sei por onde que ela faz. Ela conseguiu recuperar um crédito numa livraria no valor de 2 milhões. Então, realmente é muito bom essa área de crédito tributário. Você vê poucos escritórios fazendo, não é? Aí, o que acontece? Eu, na época, até pensei em fazer parceria e ir nos escritórios. Sim, E poderia você também pode ser outra tática, né, Tânia? deixa eu dar uma Aqui orientação. a gente fala especificamente disso. Débora, para a gente não atrapalhar aqui o andamento da live hoje, eu mandei aqui o meu WhatsApp no chat, tá? Aqui da live. Depois você me chama e eu te passo o link também das reuniões que a gente já fez aqui. A gente bate um papo para te direcionar aí em relação à prospecção desses clientes para você vender o serviço do crédito tributário, tá? Bom, Tá bom, obrigada. bom, vamos lá, então. Em relação aos serviços, tanto de crédito tributário, ou se tratando de crédito, né? Ou da extinção de impostos, se tratando de débito, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma questão aí em aberto? O que eu posso estar informando aí vocês? Vamos lá, Vanderlei Silva. Ficou alguma dúvida? Tá mudo. Tá mudo. Ô, Tânia, não sei se você consegue liberar. Está me escutando agora? Opa, agora estamos ouvindo. Beleza. Assim, como está começando, é novo para a gente, né? Para mim é novo agora, né? Certo? Sim, claro, vai ter muita dúvida, mas eu estou me inteirando ainda, participar de mais reuniões para a gente amadurecer mais a coisa, né? Tá. A primeira aula, vamos dizer, para você, é mais A para... primeira agora, né? É a primeira minha, né? Legal. Você veio pela Tânia ou veio por mim? Que eu mandei o Por convite. você mesmo, por ambos. Né? Legal. Depois, se você puder responder para mim, eu te mando algum material a mais para você se inteirar, tá bom? Essa live, ela vai ficar gravada. Depois vou disponibilizar o link aí, vocês podem assistir, tá bom? Depois eu peço para você as outras anteriores, então, para a gente se inteirar mais um pouco, né? Legal, maravilha. Beleza, Vanderlei. Vamos lá. No grupo, a gente vai passar o link das outras lives para vocês acompanharem um pouquinho do que a gente falou sobre vendas já aqui. Aí a gente vai passar o link lá no grupo. Amanhã mesmo a gente já passa na sequência, todos que já foram feitos. Exatamente. Inclusive, a Débora ela vai ter acesso a essas ferramentas que já foram faladas na semana passada ou na semana retrasada, né? Ai, Anderson, eu estou maravilhada, porque essa da dívida eu não conhecia, nunca ouvi falar. São as coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Não, porque até então, para mim, prescreveu não era mais cobrado. Então, é um outro ramo que a gente pode iniciar um trabalho. Então, o ramo tributário ele é muito amplo, né? Por exemplo, antes do doutor Eduardo Gonzalez conseguir essas sentenças positivas, ele levou muita porrada, ele levou muita paulada, entendeu? Então, até aprender, até pegar o caminho ali, onde estava dando o êxito, ele penou muito, tá? Então, é o que ele falou, tem 33 anos de experiência.
mas as coisas começaram a acontecer de 4 anos para cá, tá? E nós tivemos uma pandemia aí no meio também, né? Então, Anderson, vamos deixar bem claro aqui para a Débora que o que nós fazemos aqui e o que nós estamos trabalhando com a representação, nós estamos trabalhando para a gente vender o serviço do doutor Eduardo, vender o serviço da advocacia. Por quê? Principalmente a recuperação de crédito tributário, vamos deixar bem claro, principalmente aí para a Débora, o seguinte, é um cruzamento de dados de um software de inteligência artificial onde tem vários profissionais trabalhando, não é só o doutor Eduardo, né? Exato. Então, assim, não é um trabalho simples, talvez a Débora não tenha visto isso mais profundamente na faculdade, porque não é um trabalho simples, é um trabalho de muitos anos, que profissionais de vários segmentos desenvolveram inteligências artificiais que faz o cruzamento de todos esses dados e consegue buscar em todos os órgãos governamentais todos esses créditos que estão sendo pagos indevidamente. Então, é algo muito complexo. O que nós vamos fazer aqui é oferecer e vender esse serviço. Aqui tem pessoas de todo o segmento de trabalho, pode ter contabilistas, contadores, pode ter vendedores, pode ter... Todo tipo de pessoa pode vender esse serviço. A advocacia, ela abriu o leque para que todo tipo de pessoa pudesse vender esse serviço, e como muitas estavam tendo dificuldade, por isso que o Anderson me trouxe para ajudar nessa parte de captação de clientes para a gente poder vender esse serviço. Então, eu acho importante a gente deixar claro, tá? Cada coisa no seu lugar aqui. Tá bom. Alguém mais quer fazer? Eu gostaria de ouvir a opinião das pessoas que não falaram ainda, se pudesse se manifestar. Principalmente das pessoas novas, né, que estão chegando, para saberem se elas estão gostando, se elas têm interesse, se elas vão partir para o nosso grupo e ganhar dinheiro, como que vai ser. Anderson, é o Fabrício aqui de Fortaleza. Opa, vamos lá, Fabrício. Anderson, é o seguinte, é uma pergunta assim que, como eu estou entrando agora, eu não estou sabendo. Uma empresa que está devendo isso para o fisco é uma empresa que tem as outras dívidas também, com bancos, com outros, com cartório, vai estar todas as dívidas com restrições, vamos dizer assim. O que eu vou oferecer para a empresa, porque as outras não vai dar penhora em nada. O governo, como dívida ativa, ele arrebenta a gente no meio. Então seria para o futuro, igual o doutor falou, às vezes não é para o cara recuperar a empresa e voltar a ter uma retomada da empresa. Seria para a empresa não, para ele não ser cobrado futuramente. É mais ou menos isso? Bom, Eu me expressei legal, né? Não, primeiro eu vou fazer um adendo quando você falou que a empresa está arrebentada em relação aos impostos, que, por exemplo, ela também esteja arrebentada em relação às dívidas bancárias. Isso não é uma verdade 100%, tá? Porque o que acontece? Eu falo isso porque eu já tive empresa aí há quase 30 anos, tá? Então, é assim, primeiro, você paga os funcionários, que são prioridades. E junto com os funcionários, prioridade é pagar os fornecedores, tá certo? Aliás, eu tenho duas pessoas que trabalham aqui comigo, que é o Bueno e a Dulce, né? Então, trabalharam comigo boa parte aí também, então me acompanharam, né? Então, o que acontece? Funcionários e fornecedores é o que você dá prioridade para pagar, tá certo? Quando você ainda assim tem problemas de caixa, aí você deixa de pagar os impostos, tá certo? Por quê? Devendo para o governo, para a prefeitura, para o Estado, você ainda consegue estar tocando a sua empresa, porque você vai embarrigando, vai fazendo uma defesa, vai jogando para frente, você vai se defendendo e vai conseguindo sobreviver com a sua empresa, tá certo? Numa crise, até as vendas melhorarem, você começa a tampar os buracos que ficaram para trás. Tá? É dessa forma que eu dirigia uma empresa, né? E é dessa forma que eu enxergo. Então, por exemplo, quando você chega nos bancos, a ponto que você está chegando nos bancos, as dívidas estão realmente estourando nos bancos, é realmente que a empresa realmente passou por aquele processo
de priorizar os funcionários, os fornecedores, aí você também já não pagava, você começa a não pagar imposto, começa a deixar de pagar os bancos. Aí a empresa começa a estourar, porque quando você deixa de pagar os bancos, os fornecedores começam a deixar de te vender faturado, entendeu? Então, quer dizer, você não está conseguindo pagar os boletos que estão vindo mês a mês. E aí você está deixando de ter aquele privilégio de comprar parcelado e tem que pagar tudo à vista porque você está sem crédito no banco, aí a coisa fica realmente muito ruim, entendeu? Então, quando chega nesse estágio, a empresa realmente está indo para o buraco. Tá? Mas, seguindo um pouco a sua pergunta, quando a empresa tem dívida, como eu passei lista de dívidas para várias pessoas aí do grupo, aquilo ali são dívidas de impostos. Tá? Isso é o que a gente consegue fazer a extinção. O doutor Eduardo não comentou, não falou nada, talvez por não ter tido a oportunidade, mas a gente também consegue, mas não é a nossa expertise, extinguir algumas dívidas bancárias também, tá? Mas com menos êxito do que a gente consegue nos impostos, tá? Nos impostos, eu chego aqui, eu abro a câmera e falo para você, os impostos a gente consegue realmente extinguir, arrebentar, mas em relação à dívida de banco, é uma ou outra que a gente consegue derrubar, entendeu? Eu não consigo te dar garantia no serviço que eu vou fazer a defesa em cima de uma dívida de banco, entendeu? Não sei se era isso que você tinha perguntado, mas de qualquer forma... Era isso mesmo. Então, isso significa que, na realidade, vão ter empresas que vão estar tocando normalmente, vai estar continuando suas atividades, só que pode estar com essas dívidas tributárias e aí nós vamos fazer a extinção delas. Exato. Entendi. Inclusive, por que acontece? Por que a gente faz... na verdade, a gente assina um contrato de prestação de serviço e esse contrato nosso de prestação de serviço, ele é um contrato de risco. Por quê? Porque nós fazemos o serviço e, de repente, a empresa está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ela vai receber o benefício e pode acabar não nos pagando. Tá? Então, outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que existe um risco para nós, e vão dizer, vocês têm que saber para quem vocês estão oferecendo esse trabalho, não porque vocês vão receber algum tipo de sanção ou vocês vão ser cobrados de alguma maneira, mas vocês vão receber um tipo de punição da gente fazer todo o trabalho e eu não receber e eu também não vou pagar você se eu não conseguir receber da empresa, entende? Então, assim, cada um de vocês são nossos olhos que estão na rua. Então, você chegou na empresa, a empresa está lá, abandonada, vidro quebrado, toda escangalhada, não é prudente a gente fazer um trabalho para uma empresa desse porte, entendeu? Nesse estado. Então, eu quero que vocês entendam assim, vocês são os nossos olhos. Vocês, antes de bater na porta de uma empresa, antes de ligar, procura saber quem é a empresa, se existe, lógico, o risco de a gente fazer o trabalho e não receber, vai existir, lógico, tá? Só que, por exemplo, a empresa que fizer o trabalho e não nos pagar, nós temos um contrato de prestação de serviço. Esse contrato de prestação de serviço, nós podemos executar a empresa. E aí, executando a empresa, aí sim ela vai ficar com o nome sujo na praça e as empresas não vão querer vender para ela. Entende? É diferente, por exemplo, ter um imposto atrasado, que todo mundo continua ainda vendendo para essa empresa, e ter, por exemplo, uma conta, um boleto atrasado, onde o nome vai para o Serasa e SPC. No caso, se a gente executar o nosso contrato de prestação de serviço, essa empresa, se ela não tiver o nome ainda sujo no Serasa ou no SPC, vai, a partir daquele momento que executar, vai ficar com o nome sujo. Então, para a empresa que não quer ficar com o nome sujo na praça, porque
vai perder essa liberdade de comprar faturado, ela vai nos pagar. Tá? Então, mas a gente tem que saber medir essa situação da empresa. Tem empresa que está caindo uns pedaços aí, já está na beirada aí da falência, né? Então, tem que tomar cuidado. E eu falo, cuidado não porque vocês vão sofrer algum tipo de punição, ou vão ser cobrados de alguma forma, mas é que nós, a equipe toda, vai fazer o trabalho e vai acabar sendo punido por não receber. Só isso. Tá certo? O Ciro Eduardo levantou a mão. Vamos lá, Ciro. Ô Anderson, eu queria saber o seguinte, para a gente poder começar a fazer um trabalho, né? A estar atendendo esses clientes, como que é o procedimento, inclusive vou até fazer dar uma olhada nas empresas que eu já tenho para ver se alguma a gente consegue já iniciar. Tá. É assim, para aqueles ainda que não têm o contrato com nós, porque nós assinamos contrato com cada um de vocês, tá? Lógico, não adianta, por exemplo, a pessoa entrou hoje, vou assinar um contrato, não sei o quê. Eu acho que não funciona assim. Nós mostramos os serviços que nós temos, cada um de vocês imagina ali, tenho um cliente assim, eu tenho um amigo que tem uma empresa assim, eu tenho um outro que tem contabilidade, tem uma empresa assim. Conforme vão aparecendo ali as oportunidades, que a gente vê que, porque a venda é o tal do funil ali, o funil é onde você vai jogando ali as oportunidades e vai afunilando até virar um fechamento de contrato, tá? Então, quem tiver mais adiantado nesse processo de afunilamento aí, quem tiver uma empresa aí na ponta da agulha, não tem problema. Eu mando o contrato de representação, de parceria, a gente assina, e aí você já fica, vamos dizer, assegurado que vocês aí estão nos representando, mas fica uma coisa formal, tá? Formalizada ali, com o documento assinado, tá? Então, se você tem o quê? Você tem uma contabilidade, é isso? Isso, contabilidade. Tá, então, nessa contabilidade você vai fazer ali uma revisão dentro dos seus clientes, vai ver aqueles que têm dívidas de impostos, tá? Aí você faz ali separa eles, né, de lado, depois você vai conversar com cada um deles, vai fazer uma apresentação com eles. Aliás, cada um de vocês, eu me deixo aqui à disposição, por exemplo, o Ciro. O Ciro tem alguns clientes. Ciro, já que você ainda é inexperiente, tá? Se você precisar de apoio para conversar com um cliente seu, me fala, a gente marca uma live. Fica eu, você e o seu cliente, eu vou explicando como é que funciona o processo do início, meio e fim, tá certo? Cada um de vocês, eu estou aqui à disposição para isso também, tá bom? Então, você separa ali os seus clientes que tenham impostos em atraso, faz a apresentação para eles. Separa aqueles clientes que você acha que se encaixa ali na recuperação de crédito tributário e oferece a recuperação para eles também, tá? Eu vou deixar eu ia até mostrar o site, depois o doutor entrou, eu vou mostrar o nosso site, deixa eu compartilhar novamente aqui, por favor. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Eu tenho, Anderson. O doutor falou para a gente que é cobrado, no caso, 30% do valor do honorário vocatício, não é? Correto. É 30%? E, no caso, a nossa comissão seria de quanto? Você vê, assim, comissão, eu vou conversar com vocês individualmente, tá? Porque tem algumas parcerias aqui dentro da sala, então não quero atrapalhar essas parcerias. Então, eu vou conversar com vocês individualmente, tá? Bom, o nosso site é esse daqui, tá? anulaçãodeimposto.com.br, tá? Ou, na verdade, vai cair na mesma, né? O site aqui da Gonzalez Advocacia, mas vai cair no nosso site aqui o mesmo, tá? Então,
Aqui está falando de anulação de imposto e também está falando dos créditos tributários lá embaixo. Tá? Então, tem alguma apresentação aqui do serviço, tudo que nós fazemos, está falando um pouco de cada imposto, né? Municipal, estadual, federal. É bom vocês darem uma lida nisso daqui. Eu vou colocar isso aqui também no... Muitos já receberam, mas vou colocar aqui para vocês copiarem também. E tem um outro site também. Esse site ainda é provisório, mas ele tem bastante informação, tá? Falando dos créditos tributários. Tá? Então, aqui eu uso umas palavras, aqui, alguns gatilhos, né? Capitalize sua empresa, né? Mas, na verdade, nós estamos falando aqui de crédito tributário, tá certo? Então, ali, o capitalize sua empresa é um gatilho mental para a pessoa entrar, chamar atenção e depois começar a ler, tá? Inclusive, esse site aqui, muitos já têm, né? Mas as pessoas que não têm ainda, os novatos, me procurem, porque aqui eu vou colocar o seu telefone, tá? Então, quando clicar aqui, ó, vai abrir o seu telefone, ao invés do meu. Quando eu clicar aqui, vai abrir o seu Instagram, vai abrir o seu e-mail, vai abrir o seu WhatsApp, tá certo? Então, quem não tem ainda esse site e gostaria de tê-lo, eu vou pegar esse site aqui e vai ter todas essas informações, porém, com o diferencial que aqui no final vão ter as informações de vocês, tá certo? Então, quem tem telefone fixo, vai estar aqui. Quem tiver WhatsApp, vai estar aqui. Quem tiver e-mail, vai estar aqui. Aí você me fala as formas que vocês querem receber aí de contato e eu vou estar disponibilizando esse site com os dados de vocês aqui. Ok? Outra coisa que eu queria mostrar aqui, ó, tá vendo? Crédito tributário. Quem tinha me perguntado era o Ciro, né? Que falou que tinha contabilidade, né? Então, Ciro, eu não sei se você entende bem dessa parte. Por exemplo, crédito tributário. Quando for regime tributário do Simples Nacional, nós vamos ter que acompanhar essa listagem aqui, ó. Tá? Então, seria para Simples Nacional, seriam adegas, autopeças, bares e restaurantes, casa de shows, centros automotivos. E aqui tem a porcentagem de produtos comercializados em cada comércio desse que tem a disponibilidade de ter o crédito tributário. Então, por exemplo, farmácia tem 90% dos itens que são aptos ali a ter o crédito tributário. Okay? Certo. Franquia de alimentos já não é tão grande. Hortifruti já não é tão grande. Agora, ó, lojas de conveniência, de postos de gasolina, por exemplo, tem bastante coisa. Ó, revenda de bateria de automóvel, gás GLP, 100%. Tá? Revenda de pneus também tem bastante. Então, isso aqui é para, no caso, que o sistema de arrecadação de tributos for no Simples Nacional. Ok? Quando a empresa é maior, que ela não é mais do Simples Nacional, ela é do lucro presumido ou lucro real, aí todas as empresas se encaixam para fazer a recuperação de crédito. Tá ok? Ok. Tá. Então, beleza. Mais alguém aí? Alguma pergunta? Quer que eu mostre algum processo de extinção? Quer que mostre algum crédito tributário? Tá todo mundo tranquilo aí? Vamos lá.
Anderson, Vamos lá, Dulce. outro dia eu ouvi você falando que, mesmo que uma pessoa já tenha entrado com a negociação, né, pelo sistema lá, que nós consultamos, a FG, como é que é? Aquele sistema que nós consultamos o CPF, ver quanto, CPF não, os CNPJs e vemos quanto ele está devendo, né? Certo. Lembra que você falou? Que mesmo No site do PGFN. Isso. Mesmo que a pessoa já tenha entrado numa negociação, ali negociado direto lá com eles, a gente também pode entrar para fazer essa intermediação, não é? Sim, aí foi até interessante sua pergunta, e isso é importante também para todos saberem. Vamos supor que você tem uma dívida que ela já está prescrita, a empresa tem uma dívida que ela já está prescrita, tá? Porém, a empresa fez ali uma confissão de dívida, fez uma negociação para pagar essa dívida que estava prescrita. Aí, no caso, nós vamos atuar de duas formas. Primeiro, nós vamos entrar com o processo jurídico e vamos extinguir essa dívida, pois ela já estava prescrita, tá certo? Quando conseguimos a sentença dela, nós vamos entrar com o processo para reembolso dos pagamentos feitos referente a essa dívida que estava prescrita. Deu para entender? Foi tranquilo? Deu, eu só queria que você realmente tivesse falado, até porque tem as outras pessoas talvez não saibam disso. E eu lembro que você no começo falou com a gente, mas como tem muita gente nova aí, né? Tá. Às vezes a gente fica achando assim que já que uma pessoa já entrou em negociação, a gente não pode entrar mais, o advogado não poderia entrar mais para fazer nada. Mas na verdade pode. Você falou para a gente bem no começo. Mas, às vezes, você vai encontrar empresas que já estão fazendo isso, e ela fala, não, eu já comecei, né, já acertei lá com eles, mas isso na verdade, é só para dar um socorro para eles, porque, na verdade, quando eles entram ali, eles vão ter que pagar a dívida inteira, né, com juros e correção e tudo mais. E, no caso, quando vocês entram, quando a advocacia entra, eles só vão pagar aquilo que que a empresa realmente deve, sem correções, né, juros, correções, aquelas coisas que vão realmente fazendo daquilo uma bola de neve, né? É isso mesmo, não é? Foi legal também essa pergunta, porque eu acho que eu nunca falei isso nessas lives. Isso. E é importante dizer. Então, vamos lá. Presta atenção que vai ser bastante importante essa informação. Vamos supor que uma empresa lá, ela deve R$1 milhão. Eu estou falando 1 milhão para a gente fazer conta redonda, tá? E essa dívida, esse imposto, ele deixou de ser pago lá há, sei lá, 7, 8 anos atrás. O que acontece? Essa dívida de 1 milhão, que foi deixada lá há 7, 8 anos atrás, ela atualizada com juros, correção monetária, honorários da União, tudo, que eles cobram também os honorários deles também, né? Essa dívida ela já está em 2 milhões. Vamos fazer um exemplo. Então, uma dívida que era de 1 milhão, passado todos esses anos, com todos os juros, multas e honorários, ela já está em 2 milhões. Então, quando você for fazer um acordo, eles vão pegar esses 2 milhões e vão falar, tá bom, você tem 2 milhões aqui devendo comigo, como é que você quer fazer? O que você consegue facilitar? Vou te dar 50% de desconto. Tá? Aí é que está a pegadinha do malandro. Por quê? Esse 50% de desconto, ele não é no valor original da dívida lá de 1 milhão. Aquele valor de 1 milhão não se mexe. Tá? Então, como ele tinha 1 milhão e tem mais 1 milhão de juros, multas e honorários, eles vão te dar 50% em cima desse valor
onde tem juros e multas. Tá? Então, nós vamos quebrar no meio ali, e aí vai juntar com 1 milhão que você deve, vai dar 1,5 milhão, tá certo? E aí, nesse 1,5 milhão, que você acha que fez um bom negócio, que te deram 50% de desconto, eles parcelam isso para você em 140 vezes, tá certo? Então, você ganhou um carnê aí para o resto da vida, aí, praticamente, tá? E qual é a diferença desse exemplo para o exemplo que eu vou te dar agora? Tá? Então, você tinha 1 milhão, virou 2 milhões, te deram 50% em cima de juros, multas e honorários, você ficou com uma dívida de 1,5 milhão, certo? Beleza. E aí você consegue parcelar. Agora vamos para o nosso modo de estar operando com esse processo. Você tinha 1 milhão de reais lá 7, 8 anos atrás. Nós vamos pegar esse 1 milhão, não vamos pôr juros, não vamos pôr multa, não vamos pôr absolutamente nada. Nem corrigir esse valor vai ser corrigido. E eu vou cobrar em cima desse 1 milhão. Tá? Então, vou entrar com o processo em cima desse 1 milhão. E vou conseguir a sentença e vou conseguir extinguir essa dívida. Tá certo? Saiu a sentença, eu vou cobrar os 30%, ou 25%, ou 20%, conforme a negociação de vocês com as empresas que vocês entrarem em contato, tá? Vou cobrar os honorários advocatícios em cima desse 1 milhão sem correção. Tá? Então, vamos supor que eu cobrei lá 20%, que a dívida era de 1 milhão, eu cobrei só 20%. A empresa vai ficar devendo apenas os 200 mil. Eu falo apenas porque eu estou comparando com o primeiro exemplo que ele tinha 1,5 milhão, tá? Então, o que era 1,5 milhão parcelado em 140 meses, a dívida passou a ser 200 mil somente de honorários. E eu ainda consigo parcelar esse valor, tá? Então, a empresa fala, 200 mil não tenho. Beleza, vamos dividir em 10 vezes? 10 de 20? Ah, não, vai ficar pesado. Não, então vamos parcelar em 20 vezes, vamos parcelar em 25, 30. É o que eu estou falando para você. Nós não vamos perder negócio por causa de forma de pagamento ou por causa do percentual cobrado, tá? Mas é lógico, eu lembro a todos que o ganho de cada um de vocês vai ser em cima desses valores recebidos. E da forma que vai ser recebido também. Tá certo? Então, se você negociou só 10% em 40 vezes, você vai ganhar os seus 10%. Os 10% que eu receber, se for 1 milhão, vou receber 100 mil e em 40 vezes. Então, 100 mil em 40 vezes, é aí que eu vou tirar o seu pagamento desses 100 mil em 40 vezes, você vai receber em 40 meses. Então, quer dizer, o que serve para mim, serve para vocês também. Então, assim, saiba identificar um ponto de equilíbrio aí entre a dívida que a empresa tem e o caixa da empresa, o quanto ela pode pagar. Tenta identificar esse ponto de equilíbrio aí, tá certo? Foi boa a sua pergunta, que é a primeira vez que eu falo a respeito disso, viu, Dulce? É porque justamente eu lembro que você falou, a gente já está aqui há um pouco de tempo e bastante pessoas estão entrando, então é mais para eles também saberem, entendeu? Eu como já sei um pouquinho, então é para essa informação a mais, porque às vezes você vai topar com uma pessoa que fala que já... Eu até hoje liguei para um cliente, ele falou isso, olha, já estou em negociação. Aí eu falei, de que forma? O senhor negociou diretamente lá no site... né, da União, ou o senhor fez através de algum advogado? Ele falou, não, eu já contratei um advogado e já começamos a fazer esse trabalho, é um advogado tributarista, realmente, ele é da área, e eu, há um mês e pouco atrás, eu já fiz. Então, aí eu até deixei para lá, porque não adianta querer entrar numa coisa que já está lá, né? Entendi. Então, é mais para informação para eles mesmo, até porque você vai depois falar com os mais novos também nas quintas-feiras live, né, para explicar mais coisas, né? Porque a terça é por causa da Taninha, né, Tan? Exato. Ó, e lembrando também que é o seguinte, como a pessoa, ela fez... Terças-feiras é minha, né, Dulce? O Anderson hoje ele só deu uma entrada aí, mas as terças... Porque chegou muita gente nova, mas as terças-feiras é minha. Tá.
Só para dar uma outra informação, só para conhecimento de vocês, é o seguinte: quando a empresa ela já tem um pagamento ali renegociado, a gente consegue fazer o nosso trabalho, porém, torna o nosso trabalho mais difícil, tá certo? Só para o conhecimento de vocês. Agora eu queria ouvir a Camila, que na verdade não é Camila, né? Porque já tinha aparecido um vídeo dele, a Daniele. E aí, ô Camilo, vou chamar ele de Camilo. Ai, tudo bom? Camila. Não, Camila. sim, eu entendi bastante, estava observando vocês falando, eu estava entendendo, entendeu? Porque você também me deu a lista né, daqui de Canoas, né? Certo. Algumas empresas daqui que eu observei, eu conheço, tenho algum conhecimento um pouco, né? E agora é só correr atrás agora. Tá. Ficou bem claro aí as informações para você? Ficou alguma dúvida? Não, ficou bem claro, eu tô observando o que está falando, né? Tá. Aí também algumas empresas aqui que você tinha me passado, eu já estava já olhando a lista também, entendeu? Já estava vendo já para ir correndo atrás. Tá. Você faz o que exatamente? Aqui eu já atuei também como vendedor, né? Aqui e também contabilista também agora. Vendedor e contabilista. Tá, Uhum. beleza. Tá bom, então. Seja bem-vindo aí. E vamos... Obrigada. Qualquer dúvida, qualquer suporte, pode contar comigo aí, tá bom? Não, ok, sim. Obrigada. Tá. E a Daniele Medeiros, a Andréia Fernandes, Reginaldo Santos. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Cadê você? Ninguém tem mais pergunta, né, Anderson? Acho que a gente já pode liberar o povo. Ninguém tem mais pergunta, não. Tá tudo tranquilo, então? Deu para ter um... Acho que a live foi boa, porque falamos bastante dos dois serviços, né? Bom, de qualquer maneira, assim, eu fico à disposição, tá? Até então, eu tinha pré-programado uma live para quinta-feira. Se alguém achar ainda que existe a necessidade para isso, a gente mantém essa live na quinta-feira, tá? Quem achar que não precisa, eu não sei. O que você acha, Tânia? Não estava conseguindo abrir aqui. Eu acho que se entrar bastante gente nova, mantém. Mas se não entrar, Tá. eu acho que não. A gente pode também, por exemplo, é que hoje entrou muita gente nova, né? Mas a gente pode ir passando o vídeo para as pessoas irem assistindo e conversando num a um, né? Tá. Não, tranquilo. Quem tiver dúvida aí também, pode me chamar no meu WhatsApp aqui, pode me consultar aqui também, tá bom? Beleza. Então tá bom. Obrigado, então, pela oportunidade. A live vai ficar gravada. Amanhã, cedinho, eu já mando lá no grupo o link, tá? Isso. Aí nós já vamos disponibilizar a Camila. Ah, a Camila está falando ok. Valeu, Camila. Então, eu fico aí à disposição de todos vocês. E precisando de alguma coisa, me chame. Eu sou bem acessível aqui. E vamos tocando aí, tá bom? Galera, boa noite, bom descanso Obrigado. para vocês. Obrigado a todos aí. Tudo Boa de noite bom. para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite a todos.